mais um vídeo, mais uma coisa que eu tenho que comentar. O último vídeo que saiu acabou caindo de alguma maneira, mas talvez eu reupie ele de uma outra maneira que seja mais agradável para todo mundo. E nesse vídeo eu vou falar de uma cultura que, querendo ou não, é um pouco diferente. Querendo ou não, é uma cultura que tem a ver com essa camisa que eu tô usando aqui, que é a cultura do alternativo. A cultura de larpar, a cultura de você pegar um conhecimento que você tem, ou um conhecimento raso que você tem sobre um assunto, e você comentar esse assunto, você ver esse assunto pra você ficar postando toda hora e você usar isso como argumento. E você dá um valor muito acima do que aquilo é, ou você não entende porra nenhuma daquilo. Digamos que o Joãozinho, para tentar impressionar a Mariazinha ou impressionar o Carlinhos, ele fala que ele gosta muito, mas muito mesmo de Dragon Ball. Porém, o Joãozinho, ele acaba sendo uma pessoa que só quer falar isso para impressionar, ou de alguma maneira ele só tem uma opinião muito rasa porque ele viu muito pouco conteúdo de Dragon Ball. E eu tava matutando novamente com alguns colegas meus sobre esse assunto e como que muitos dos jovens hoje em dia, as pessoas no geral, isso não é de tanta importância, isso não é de tanta relevância para um contexto social, uma questão socioeconômica, que é essa questão de você dar uma opinião muito rasa de um vídeo que você viu no TikTok ou de algum vídeo que você viu em algum Reels no Instagram explicando a cultura daquilo, mas de alguma maneira ele se torna um PhD daquilo. E você fica me perguntando, porra, João, mas isso é só um desenho, isso é só uma maneira de as pessoas zoar com aquilo, isso é só uma maneira de você pegar e você querer fazer parte de um grupo. Justamente, você pegando isso e trazendo para outro contexto, realmente não vai fazer tanta importância, mas você pegando outros assuntos para ser abordados, isso acaba virando um problema. Recentemente o Logan Paul, o Jake Paul, ele acabou colecionando Pokémon TCG e ele pegou um Pikachu Illustrator, que era a carta mais rara do jogo, e ele comprou por alguns milhões de reais, ou milhares ou milhões de dólares. E isso, querendo ou não, isso fica inflacionando as outras coisas que a gente consome. Ele também comprou as primeiras edições do volume de One Piece, Dragon Ball, e querendo ou não, isso dá um valor falso para aquilo que a gente entende, um valor que a gente fica supondo e a gente não consegue entender. E inclusive ele fala o nome errado do Luffy, ao invés dele falar Luffy de Mon, ou Monkey de Luffy, ele fala Luffy de Monkey. E isso é uma maneira de que a gente fez uma coisa muito superficial nas mídias que a gente consome. E isso pode trazer um problema real pro futuro, porque a gente fica vendo algo que é falso, algo que não é de verdade, e isso pode acarretar a gente acaba consumindo fake news de uma maneira estranha, ou de uma maneira que a gente consegue ver uma fake news e acreditar nela 100%, porque a gente não tem aprofundamento total sobre aquilo. E pensando mais sobre isso, é realmente esse problema, é realmente a gente pegar, ver que a gente não se aprofunda no assunto, a gente não se aprofunda naquilo só pra impressionar, ou realmente por status, ou realmente por aura, e a gente acaba se fudendo no processo depois pra tentar entender aquilo. Eu lembrei um pouco do filme Idiocracia, ele não totalmente fala sobre esse assunto de as pessoas larparem e as pessoas pegarem e não se aprofundarem, mas é um pouco disso, é um pouco do que a gente consegue ver, seja a gente consumindo artistas, seja a gente consumindo alguma mídia e a gente não se aprofundando naquilo. Isso realmente acaba virando um problema depois, isso realmente acaba virando algo que a gente tem que estudar depois, porque se a gente não se aprofunda, a gente não vê aquilo com olhos diferentes, a gente não vê aquilo com contextos diferentes. Isso pode se aplicar a qualquer coisa, seja um contexto socioeconômico, seja uma mídia, seja uma pessoa, seja o que a gente acaba vendo por popularidade, o que a gente acaba vendo por mídia popular, não acaba dando uma profundidade, não acaba sendo algo que se torna relevante, que tem que ser estudado, que tem que ser visto. Isso dá um valor maior para a coisa, mas não dá profundidade para a coisa. Isso é algo que a gente tem que ver, a gente tem que estudar. E muitos dos jovens alternativos que eu consigo ver hoje acabam tendo opiniões que são tiradas de TikTok, ou opiniões quase iguais elas mesmas, e a gente acaba virando personagem, a gente acaba virando NPC, a gente acaba virando uma coisa que a gente não deveria ser, que é a falta de personalidade, a falta do que a gente consegue ser como pessoas, nossas profundidades e as nossas personalidades. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da analogia até aqui, gostado do jeito que eu falei até aqui. E é isso. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, dá um like, se inscreve, compartilha, por favor, comenta o que você achou. Eu posso estar errado, posso estar certo, pode ter argumentos que vão se embaralhar ali e trazer alguma hora uma discussão boa, mas é bom a gente às vezes consumir um conteúdo para desestressar, ou realmente a gente fazer isso para agradar um amigo, agradar uma ficante ou agradar qualquer outra pessoa, fingindo que a gente tá conhecendo algum assunto, só que a gente não conhece porra nenhuma daquilo. Falou!